Política e agronegócio. Bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Neste episódio, entenda o projeto de lei de regulamentação jurídica do agronegócio do cavalo no Brasil. Apesar da elevada importância do cavalo, de sua imperiosidade em atividades agropecuárias e de sua grande influência na economia do Brasil, a equidiocultura no país possui uma regulamentação jurídica defasada, que não atende às necessidades desse ramo e dos indivíduos que fazem parte do complexo do agronegócio do cavalo. A necessidade de uma regulamentação que englobe todo o complexo do agronegócio do cavalo se dá uma vez que uma área que é essencial ao desenvolvimento e à economia do Brasil necessita de uma regulamentação completa e atual para que exista segurança jurídica em todas as relações, nessa situação, em todos os casos que envolvam o cavalo de forma principal. Sendo assim, foi realizada uma pesquisa teórica para analisar e demonstrar a incongruência jurídica na regulamentação atual do agronegócio do cavalo, bem como discutir e apresentar a adequação e benefícios trazidos pelo projeto de lei número 254/2014, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Essa pesquisa é de Laura Cristina Meirelles, advogada, defensora da causa dos equinos. Está tramitando no Congresso Nacional projeto de lei para que a atividade seja melhor desenvolvida e principalmente reconhecida. Bom dia, Laura. Bom dia, Francis. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no Paracatu Rural, tratando acerca desse tema que é tão relevante, mas ainda é pouquíssimo discutido. Não se discute muito acerca da equidiocultura, por isso que eu justamente quis trazer esse tema, fazer a análise. Então, eu escrevi esse artigo acerca da equidiocultura legal, regulamentação jurídica do agronegócio do cavalo, acerca do projeto de lei número 254, de 2014, mostrando seus avanços e retrocessos. Esse artigo foi escrito juntamente com o meu professor orientador, o Dr. Itamar Fernandes, presidente da 45ª subseção da OAB aqui em Patos de Minas, e nós acreditamos muito nesse tema, acreditamos que esse projeto pode trazer muitos benefícios para o setor do cavalo no Brasil. No primeiro momento, eu acredito que eu preciso contextualizar em qual área do direito eu estou falando, porque muita gente não conhece. Então, minha área de pesquisa é o direito do agronegócio. Ele não é o mesmo de direito agrário, são áreas diferentes. O direito agrário é um ramo mais antigo, ele trata acerca das questões fundiárias mesmo, da terra, do uso da terra, da propriedade, da função social da propriedade, e o direito do agronegócio, ele regulamenta todo o complexo do agronegócio, ou seja, todo o antes da porteira, dentro da porteira ou após a porteira, porque como o agronegócio evoluiu muito ao longo dos últimos anos, é necessário que o direito acompanhe essa evolução. O direito agrário não conseguiu acompanhar, então foi necessário criar um novo ramo ou sub-ramo do direito, ainda está em discussão, para poder regulamentar toda essa questão acerca do agronegócio, na qual a equidiocultura está englobada. Entendi. Laura, qual foi o ponto de partida para você pesquisar, estudar sobre esse assunto e colocar esse artigo publicado? Bom, eu precisava escrever o meu artigo, meu trabalho de conclusão de curso, aqui a gente faz um ano antes da formatura. Eu precisava escrever e não me vinha nenhum tema, assim, relevante, nada, e algumas pessoas me sugeriram escrever sobre algo que eu goste. Eu pensei, o que é que eu gosto? Eu gosto de cavalo, foi a primeira coisa que veio à minha mente. E, a partir de então, eu fui pesquisar, verificar se tinha alguma regulamentação jurídica, como que estava, e aí encontrei a lei atual, encontrei o projeto de lei e pensei, não, vai ser sobre isso mesmo, vou valorizar o agronegócio do cavalo. E aí, o meu orientador, o Dr. Itamar Fernandes, apoiou o meu tema, nós vimos que era uma questão atual, que ainda não tinha discussão sobre isso, e aí eu escrevi o artigo, e a faculdade veio a publicar agora no meio do ano. Desde os anos 1000 a.C., quando o homem conquistou a montaria,
o cavalo passou a ser um aliado inestimável para o ser humano em seu desenvolvimento, e foi com a ajuda dele que se tem a sociedade atual como se conhece. Hoje em dia, não deixou de ser como há milhares de anos. O cavalo tem extrema importância para o desenvolvimento de atividades ligadas ao campo e, consequentemente, para o Brasil como um todo. Laura Meirelles explica sobre a política agrícola da Constituição. Falar um pouquinho da política agrícola, porque ela está esculpida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 187. Lá dispõe que a política agrícola será executada na forma da lei e seguirá alguns parâmetros que estão dispostos nos incisos desse artigo. Ao meu ver, os mais relevantes são os dos incisos 3º e 4º, que tratam acerca da pesquisa e tecnologia e da assistência técnica e extensão rural. Dessa forma, verifica-se que toda a política agrícola deve ser centrada nesses pontos. Então, todas as áreas do agronegócio, todas as áreas específicas, elas devem seguir essa regulamentação. Ao meu ver, a política agrícola não é formada por uma norma só, porque nós temos uma lei específica da política agrícola. Mas, ao meu ver, todas as normas específicas das áreas do agronegócio estão englobadas na política agrícola, porque no parágrafo 1º do artigo 187, a Constituição determina que está englobada nessa política as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Então, dessa forma, o agro inteiro está englobado nessa política. Ao meu ver também, deve haver uma relação de complementariedade entre essas normas. O que é isso? A Constituição determina esses pontos gerais que a política agrícola tem que seguir. A Lei Geral da Política Agrícola, ela dá algumas especificações, mas ainda de uma forma geral. E as leis específicas de cada área demonstram como esses pontos devem ser seguidos na sua área, como é o exemplo da Lei da Equidiocultura. Bom, Laura, você falou anteriormente que a sua paixão é o cavalo, né? Você está em Patos de Minas, né? Que tem muita atividade agropecuária. Conta um pouquinho para a gente como que é a sua vida aí, desde quando que você começou a paixão pelo cavalo, se a sua família é do agronegócio. Conta um pouquinho sobre você. Então, minha paixão, acredito que foi desde que eu nasci, porque desde criança eu lembro de gostar muito, de achar muito bonito. Eu nunca tive, é o meu sonho ainda ter os meus cavalos, ainda não tenho, mas assim, sempre estive ligada a eles. A minha família veio do meio rural. Quando eu nasci, nós já moramos na cidade, eu não morei na zona rural, infelizmente. Mas sempre mantive essas relações com o campo. Quando eu me mudei aqui para Patos de Minas, há 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de ingressar em um centro de treinamento, no qual eu treinava alguns esportes equestres, como 3 tambores e o range short. Então, a minha paixão pelos cavalos aumentou desde essa época. Depois aconteceram algumas coisas, foi necessário parar os treinos, mas mantenho essa paixão firme aqui, mesmo que seja aqui do outro lado, que seja na pesquisa, que seja no jurídico, mas continuo mantendo a paixão pelos cavalos e pelo agro. Você falou que foi há 5 anos que você mora em Patos de Minas. Você é de qual cidade? Eu sou de Paracatu. Ah, tá certo. Uma paracatuense em Patos de Minas estudando. Muito bem. Laura vai explicar pra gente sobre a atividade da equidiocultura depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
Apesar da relevância da equidiocultura no Brasil, onde somente a criação de cavalos movimenta 7,3 bilhões de reais por ano, gerando 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos, o país não tem uma política abrangendo todo o complexo do agronegócio do cavalo, o que não condiz com a realidade de termos um dos maiores rebanhos de cavalos, muares e asininos do mundo, 8 milhões de cabeças. Para sanar essa deficiência, o senador Antônio Aureliano propôs ao Congresso Nacional o projeto de lei PLS 254/2014, definindo diretrizes para o desenvolvimento da equidiocultura no país, entre as quais o acompanhamento permanente do setor por grupo permanente de estudo dentro da estrutura governamental e participação de entidades representativas desse segmento, não só econômico como sanitário, terapêutico, de comércio interno e internacional. No projeto, o senador destaca que a criação de cavalos, mulas e burros conste obrigatoriamente do Plano Agrícola e Pecuário Anual, com previsão de recursos para investimento e custeio, assim como cobertura de crédito e seguro rural. Isto porque estes animais são equipamentos, entre aspas, essenciais a uma série de atividades para produtores de portes diversos, seja no pastoreio e deslocamento de rebanhos, na tração de arados e carroças, assim como na humanitária atividade da ecoterapia em benefício dos que têm necessidades especiais, ou no recolhimento e reciclagem do lixo em cidades de pequeno e médio porte. E ainda na produção de vacinas, inclusive para uso humano. Embora não seja hábito brasileiro, também sua carne tem valor econômico, pois é exportada para mercados como o europeu e o asiático. Laura Meireles agora explica sobre a atividade da equidiocultura. A equidiocultura é o complexo do agronegócio do cavalo, ou seja, são todas as atividades do agronegócio nas quais o cavalo esteja envolvido. Esse setor é regulamentado pela Lei 7291 de 1984, a qual, na época que ela foi editada, estava totalmente atual, regulamentava tudo o que os produtores precisavam para aquela época. Porque na década de 80 foi a época de fortalecimento do cavalo no Brasil. Foi a época de fortalecimento do turf e a época de expansão da criação de cavalos de raça pelo país. Então, devido a essa expansão, devido à importância do agronegócio do cavalo naquela época, foi necessário editar essa norma que regulamentava as questões, focando mais na questão do turf e na questão sanitária, nos cuidados mesmo com o cavalo. Naquela época, a lei estava atual. Ocorre que, na década de 90, veio uma crise no setor do cavalo e os valores dos cavalos reduziram drasticamente. Então, muita gente que não tinha cavalo já comprou o seu por um preço muito baixo ou ganhou. Muita gente que não tinha levou esses cavalos para a cidade, mas aí na cidade como que iria deixar esses cavalos lá? Não podia, então começaram a surgir mais áreas, mais locais para as pessoas deixarem os seus cavalos e para elas utilizarem eles mais no lazer, não tanto agora só no trabalho rural, mas mais no lazer e também no esporte. Nessa época também, as outras modalidades de esporte equestre ganharam força, foram surgindo no Brasil, e elas ganharam força ao longo do tempo, hoje estão bem fortalecidas, graças a Deus nós temos até uma regulamentação específica acerca das atuais modalidades de esporte equestre. E aí, essa lei foi ficando defasada ao longo do tempo. Ou seja, tem muito tempo, de 1984 até hoje, já se passaram muitos anos, e essa lei deixou de atender aos anseios dos profissionais do agronegócio do cavalo. Essa norma, ao meu ver jurídico, no estudo que eu fiz nesse artigo, eu verifiquei que ela tem uma incongruência jurídica relevante. Ou seja, ela não está de acordo com todo determinado na Constituição acerca da política agrícola, porque ela trata da questão da pesquisa e tecnologia, do incentivo à pesquisa e à tecnologia. No entanto, ela não fala nada acerca da assistência técnica e extensão rural,
E a gente sabe que são muito relevantes, assistência técnica e extensão rural são muito relevantes para o desenvolvimento do agronegócio. Todas as áreas necessitam ter a assistência técnica e extensão rural estruturada para aumentar a produtividade, para melhorar o trabalho no campo. E essa lei da equicultura, ela não trata desses pontos. Então, ao meu ver, ela tem uma inconstitucionalidade por omissão parcial em sentido vertical de suficiência. Pode parecer um pouquinho difícil, porque é um termo mais de direito, mas, ou seja, ela não regulamenta tudo que a Constituição manda regulamentar. Então, ao meu ver, o projeto de lei número 254 de 2014, número 6902 de 2017, ele vem para sanar essa inconstitucionalidade. Ele vem para melhorar essa questão e para regulamentar todo o disposto na Constituição. E a Laura vai falar sobre o projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados depois do intervalo. Ô, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km de Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, né? Porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural, e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o França me contrata, para eu poder trocar esses estacas aqui que está quebrando outras pessoas, tá bom? O projeto do senador Antônio Aureliano propõe a capacitação dos servidores públicos para assistência e extensão rural voltadas para a equidicultura, assim como previsão para o desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica das cadeias produtivas de equídeos. O direcionamento dessas pesquisas deve priorizar o manejo, o melhoramento genético, a nutrição e a sanidade dos rebanhos equídeos, bem como a formação e a melhoria das pastagens. O objetivo é abarcar toda a cadeia produtiva, desde o monitoramento dos rebanhos, assistência técnica, pesquisa e inovação tecnológica, controle sanitário, crédito e seguro rural e comercialização, com simplificação de procedimentos e isonomia tributária com a bovinocultura. Laura Meireles fala sobre o projeto que está em tramitação, no momento, na Câmara dos Deputados, já tendo passado pelo Senado. Esse projeto, ele visa regulamentar o agronegócio do cavalo de uma maneira atual. Como o próprio senador, autor desse projeto de lei, ele traz lá nas considerações iniciais do projeto de lei, a tropa nacional aumentou muito nas últimas décadas. O esporte equestre foi muito fortalecido. O cavalo está sendo usado em outras atividades que antes não era, como a ecoterapia, uma atividade tão importante, tão essencial hoje. Então, acerca dessas questões mais novas, a lei atual não trata. E ela não trata também dessa questão da assistência técnica e extensão rural. Então, por isso, faz-se necessário criar uma nova norma que regulamente todos esses pontos que a Constituição determina, que regulamente a questão da pesquisa, da tecnologia, da assistência técnica e extensão rural, e também englobe todas as outras atividades, todo o cenário novo do complexo do agronegócio do cavalo no Brasil. Laura,
dentro do que você está acompanhando esse projeto de lei, né, nesse processo todo, como que está indo? Teve muitas alterações o projeto? Está sendo aprovado? Não, ele não teve muitas alterações. Se eu não me engano, foi só uma, que eu me recordo de ver. Ele não teve muitas alterações. O projeto assim, é um projeto excelente, ele é muito completo. Ele já foi aprovado em várias câmaras setoriais. Atualmente ele está na Câmara dos Deputados, sob o número 6902/2017. Ele está aguardando, né, a aprovação de outra Câmara setorial. Acredito que deve sim ser aprovado, que não deve ter muitas alterações, até porque é um projeto super completo, não tem o que alterar, ele só vai trazer benefícios realmente para o agronegócio do cavalo. Realmente, para quem tem a paixão pelo cavalo, isso aí é muito interessante. A gente está aqui sempre pronto para tratar de todos os assuntos ligados ao rural como um todo, seja da agricultura familiar, seja da agricultura de precisão, seja da pecuária, de bovinos, equinos, suínos, enfim, a gente está aqui pronto para tratar de tudo isso e desejamos para você que você tenha sucesso aí na conclusão do seu curso, né? E também que esse projeto dê certo, né? Vamos ver, a gente tem alguns contatos lá na Câmara dos Deputados, nós vamos, depois de publicar essa reportagem, a gente vai estar mandando para esses representantes lá, quem sabe dar uma força a mais para acelerar esse processo e resolver de vez, regulamentar e resolver esses detalhes que ficaram deixados para trás com a lei anterior. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço muito ao Paracatu Rural pelo espaço, pela essa oportunidade de estar tratando desse tema, que não é um tema muito comum, realmente. Ele é um tema para quem gosta mais, como você disse, para quem tem essa paixão pelos cavalos, e se Deus quiser, sim, ele vai ser aprovado logo, vai trazer os inúmeros benefícios para o complexo do agronegócio do cavalo, para todos os profissionais da área. Gostaria de te agradecer também pela atenção. Muito obrigada pela oportunidade. Deixa aí o seu Instagram. Eu estou lá no @lauracrism_ e também estou lá no @agrolegítimo. Bacana, Laura, obrigado, viu? Eu que agradeço, até mais. Até mais. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Se você gostou do nosso conteúdo, curta, compartilhe, mande para os seus grupos de WhatsApp, lista de transmissão, manda para todos os seus amigos do agro. Coloca aí no seu Facebook, no story do seu Instagram, marca a gente também, beleza? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para os nossos ouvintes, para os internautas. Abraços aí para você que nos acompanha pelo podcast do Paracatu Rural em mais de 11 aplicativos de podcast. Vai aí no seu aplicativo favorito e pesquisa por Paracatu Rural. No Instagram, @Paracatu Rural, tem a Valdirene Alves, o Luan Caldas, pessoal da Agropecuária Nova América, Tiago Santos, Sítio Águia Real, também para Natália Duarte, Laura Meireles, Janaíne Simão, Marcilene Barbosa, Ana Luísa Jacom, facebook.com/Paracatu Rural, curta, comente. Um abraço aí para o Pedro Alves, também para o Gilberto Nunes da Silva, Elder Liebman, também o Wagner Montes e ainda para Anderson Pereira e Israel Barbosa. youtube.com/Paracatu Rural, para quem comenta aí nos nossos vídeos, Mesquita Abelha e Cia, Jackson Pinto de Igarapé Açu, no Pará. Também tem a Marcilene Barbosa, a Francisca Abrante, na Paraíba, e o Richard. E ainda tem no nosso YouTube também, quem tem comentado aí, o Natanael Rodrigues. Ainda para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com, muito obrigado. Compartilha os nossos links aí também nas suas redes sociais, ok?
Abraços para você que nos acompanha pelo rádio, que nos ouve pela Rádio Boa Vista FM, no radinho na frequência 96,5 MHz, para quem está próximo a Paracatu, ou ainda por aplicativos de rádio, como por exemplo Rádiosnet. Nós estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos às 6 horas da manhã na Rádio Boa Vista FM. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica na frequência 3.665 MHz na TV Milagro. Abraço para você, nosso parceiro Cicobi Cred Gerais e Hidrocontrol. Nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, também Dr. Zopete, e abraços também para uma nova parceria do Paracatu Rural, o pessoal do aplicativo Grão Direto. A equipe do Paracatu Rural, Vantuíri e equipe de editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha esposa Paula. Te amo, Paulinha. Até o próximo encontro. Combinado assim? Que Deus te abençoe. Tchau, obrigado. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.